Essa semana, Angus Deaton, prêmio Nobel de Economia, e Branko Milanovic, dois grandes especialistas em desigualdade, analisaram em palestra que a Covid e a desigualdade em alta devem emperrar reformas econômicas que sejam inclusivas e devem favorecer a emergência de grupos extremistas no plano político. Segundo os autores, o aumento da desigualdade de renda que vai ser provocado pela pandemia da Covid vai dificultar que os países promovam uma modernização de suas economias. Segundo eles, é bem possível que os de vários países, principalmente aqueles com elevados níveis de corrupção, saiam dessa pandemia naquela retomada em K, em que os mais ricos acumulam muitos recursos por meio de proteção de mercado financeiro e acesso a recursos financeiros do Estado, enquanto os mais pobres se vejam numa queda de renda, muito provavelmente na pobreza extrema, por conta da paralisação do mercado de trabalho e de uma série de medidas que flexibilizaram as leis trabalhistas e diminuíram e pioraram as condições de trabalho. Na linha do aumento da desigualdade, o governo aqui no Brasil quer um novo programa de corte de jornadas e salários que pode inclusive usar os recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Segundo os técnicos da área, para vencer obstáculos e a restrição orçamentária, o Ministério prepara um leque de opções para apresentar a Bolsonaro. O que são essas opções? Em primeiro lugar, os técnicos finalmente chegaram ao entendimento de que é necessário decretar um novo estado de calamidade para conseguir implementar um programa de auxílio emergencial nos mesmos moldes do ano passado. Além disso, o Ministério da Economia prevê a possibilidade de usar os recursos do FAT. O fundo ele é responsável pelo custeio do seguro-desemprego e do abono salarial, que não devemos esquecer, no ano passado foi cogitado a redução, até mesmo a extinção do abono salarial pelo fato de ele atender a pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Após a eleição para os comandos da Câmara e do Senado, aparecerá no tema da agenda pública uma sugestão de cláusula de calamidade pública que deve ser incluída na proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Essa cláusula vai permitir acionar mecanismos de gastos extras em situações agudas, principalmente como é o caso da segunda onda do coronavírus. Segundo Paulo Guedes, se a gente quiser criar auxílio de novo, a gente deve tirar dinheiro da saúde e da educação. Esta dicotomia, essa falsa oposição entre auxílio emergencial e saúde e educação contrasta com os gastos nababescos em alimentos que foram revelados essa semana por parte do governo federal. O escândalo do leite condensado e dos chicletes, que somados tem aí gastos de cerca de quase 2 bilhões de reais com alimentos do governo federal, evidenciam que há muito espaço para cortar no orçamento que não seja aqueles que devidos à população, principalmente num estado de calamidade como o atual. Portanto, de um lado, a equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes resiste à recriação de uma despesa gigantesca na forma do auxílio emergencial, num quadro fiscal muito comprometedor por uma equipe que resiste em se apegar ao teto de gastos, e de outras lideranças do Congresso e do próprio Executivo que defendem o resgate do programa, com olho, evidentemente, na agitação social que tende a crescer por falta desse auxílio, caso a nova onda venha realmente, como tudo parece indicar, sobrecarregar o sistema de saúde, bem como o efeito negativo que o fim do benefício vai ter sobre a popularidade do Jair Bolsonaro. Todavia, enquanto a presidência da Câmara e do Senado não for resolvida, a gente tem um passo de espera nesse sentido. Essas foram, então, as notícias dessa semana. Eu deixo para vocês um grande abraço e nos vemos na semana que vem.